Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. Eu sou o André Acarini e o podcast da Contraficute está no ar. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute. Eu sou o André Acarini, está no ar mais um podcast da Contraficute. A gente volta a falar sobre os encontros de bancários que estão acontecendo a partir desta terça-feira, 3 de agosto. Encontros que são nacionais por bancos. Hoje a gente vai conversar com a Lucimara Malaquias, que é da Comissão de Organização dos Empregados do Santander. Lucimara, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua participação aqui no podcast da Contraficute. Olá a todos os ouvintes. Queria começar essa nossa conversa, Lucimara, falando sobre exatamente a relação do Santander com os trabalhadores. A gente sabe que o Santander, no Brasil, a filial no Brasil, é a que mais dá lucro para o conglomerado no mundo inteiro. Ou seja, eles têm muito lucro, mas aqui no Brasil, ao invés de contratar mais funcionários, de proteger os trabalhadores, de garantir direitos, o que o Santander faz é demitir trabalhadores. Como é que é essa relação entre o Santander e o trabalhador no Brasil, Lucimara? Bom, o Santander ele é um banco extremamente antissindical, é um dos bancos que menos negocia. Então, ele vem para o processo de negociação, ele cumpre a agenda, ele comparece às reuniões, mas ele não traz soluções para os problemas apresentados, ele não faz contraproposta, ele não apresenta interesse, intenção de resolver os problemas que estão colocados. Como você mesmo disse, o Brasil hoje responde por mais de 30% do lucro global do grupo, então nós já somos a maior fatia do grupo do banco no mundo e a contrapartida social para a sociedade brasileira é a pior possível. O banco só em 2020, durante a pandemia, demitiu mais de 3 mil trabalhadores, isso mesmo tendo assumido um compromisso público de não demitir. Ele tem atacado os planos de previdência e de saúde dos funcionários oriundos do Banespa e, diferente dos demais, ele tem intensificado o processo de terceirização, abrindo empresas dentro do grupo econômico e fatiando a categoria bancária. Então, esses trabalhadores deixam de ser representados pelos sindicatos dos bancários, pela convenção coletiva e passa a ser representado por outros sindicatos. Então, essa é uma situação bastante complicada e bastante específica no Santander. Então, esse é o programa que vai ser discutido nesse encontro amanhã, na parte da manhã. Nós faremos uma análise de conjuntura sobre os ataques do governo nos planos de previdência complementar e, em seguida, vamos discutir os planos que estão ativos dentro do Banco Santander hoje, qual o status, enfim, qual a condição de cada um. E na parte da tarde nós vamos discutir o lucro semestral do Santander, que mais uma vez foi astronômico, e esse processo de terceirização, essa abertura de CNPJs dentro do grupo econômico. Então, e com isso a gente inicia aí a discussão de um plano de lutas para o próximo período para fazer enfrentamento a isso. Acho que uma coisa que também precisa ficar destacado aqui é que essa semana saiu uma sentença na Justiça de São Paulo contra o Santander no valor de 50 milhões de reais e o condenando por práticas antissindicais. E nessa sentença, um dos elementos que fundamenta essa sentença, essa condenação, é justamente essa demissão desse número tão alarmante de trabalhadores no momento de crise social e econômica do país e justamente quando ele alcança um lucro, mais uma vez, histórico. Então, por conta disso e também por conta dos ataques ao Banesprev e à Cabesp, recebeu essa condenação que já é inédita na Justiça de São Paulo. Lucimara, você cita um ponto muito importante, que é a demissão. O banco foi condenado a pagar 50 milhões de multa por demissões, que são abusivas, já que havia um compromisso com o Comando Nacional dos Bancários desde o início da pandemia para não demitir funcionários. O que a gente sempre diz aqui no podcast é que os bancos lucraram muito com essa pandemia, não é? Continuaram lucrando muito com essa pandemia. Sim. E é um setor que não preza ou não dá valor nenhum à responsabilidade social que toda atividade econômica deve ter, né, Lucimara? Então, o sistema financeiro como um todo, isso é algo que sempre nos salta aos olhos, porque independente da crise, né, o país pode estar em crise ou não,
o banco está sempre lucrando e está sempre lucrando muito. Quando todo mundo está crescendo, quando está tendo valorização salarial, quando as empresas estão expandindo e os bancos crescendo, aí você vê como um movimento positivo. Mas quando você vê o país mergulhado numa crise, as pessoas desempregadas, já temos mais de 14 milhões de pessoas sem emprego, e o lucro do banco sendo anunciado como o maior de sua história, como o maior resultado, e ele ainda contribui com essa crise, demitindo trabalhadores e adoecendo aqueles que permanecem empregados, e muitos são afastados pelo INSS, onerando a sociedade com esse custo também. Então, nos faz refletir, né, que sistema perverso é esse, que os ricos ficam cada vez mais ricos e independente de como está a população. Então, essa concentração de renda, que sempre foi muito alta no Brasil, nos últimos 2 anos, aí, durante a pandemia, isso se torna ainda mais gritante e ainda mais revoltante para a sociedade como um todo. Vamos continuar nesse tema sobre saúde, Lucimara. A saúde do trabalhador do Santander, especificamente, como é que está? Tem trabalhador em home office? O Santander está recrutando novamente ou está reconvocando novamente os trabalhadores para trabalhar presencialmente? Como é a saúde, como é a questão de saúde quando se fala nos trabalhadores do Santander? Bom, primeiro para explicar bem em que pé que está essa questão do teletrabalho no Santander. Diferente dos demais bancos, o Santander não vê o teletrabalho como algo inédito e a ser implementado. Ele não tem muito interesse nessa modalidade. Então, no início da pandemia, nós conseguimos, através do Comando Nacional, que se colocasse as pessoas em home office para a preservação da vida e da saúde, que se fizesse rodízios nas agências e nas equipes de trabalho. Isso foi cumprido por um período. O Santander foi um dos primeiros bancos a convocar o retorno em massa desses trabalhadores para o presencial. Então, ao longo da pandemia, foi diminuindo consideravelmente o número de trabalhadores em home office, aumentando a exposição desses trabalhadores à contaminação. E aí, diferente do Itaú e do Bradesco, que negociaram acordos de teletrabalho, o Santander não fez esse acordo com o sindicato. Ele fez um acordo direto com os trabalhadores, que hoje alcança 500 pessoas apenas e estão concentrados na cidade de São Paulo. É um acordo péssimo para o trabalhador, porque não tem ajuda de custo, não tem controle de jornada, e nós já recebemos várias denúncias de extrapolação de jornada e de dificuldade de compensação e de receber essas horas como extra. Então, é uma porção de ilegalidades e de irregularidades ao longo do processo, e que o banco, cada vez mais, ele tende a excluir o movimento sindical do diálogo para justamente que ele não tenha um fiscalizador, um regulamentador, um acordo que seja mais vantajoso para os trabalhadores. Então, a nossa pressão daqui para frente é forçar um processo de negociação coletiva, porque nós acreditamos que ele é vantajoso para os trabalhadores e também para o banco, porque essa coisa de extrapolação de jornada, se por um lado para o trabalhador atinge gravemente a sua saúde, é uma usurpação de direito, do ponto de vista para o banco, isso é passivo trabalhista, porque isso já está mais do que consolidado na legislação brasileira, a necessidade de se ter controle. Então, a negociação coletiva ela é vantajosa para todos os atores envolvidos, inclusive para o banco, porque traz mais segurança jurídica, que é algo extremamente importante para ele. E nessa sentença que saiu essa semana, o juiz também destaca a importância da negociação coletiva para frear essa ganância mercantilista. Então, é mais um aviso para o Santander para ele priorizar o diálogo social ao invés de nos empurrar, né, para a via jurídica. E tudo isso, não é, Lucimara, essa dificuldade que é imposta ao movimento sindical em termos de negociação, isso é exemplo do que a gente tem como governo federal, né? Retirada de direitos, a gente teve a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, constantes ataques aos direitos dos trabalhadores, e o Santander, pelo que você explica, vai bem nessa linha, né? Sim, só que assim, os demais bancos ainda têm uma preocupação em manter as aparências. Então, uma vez ou outra, ainda há diálogo, ainda há negociação.
No caso do Santander, é muito escancarado essa prática antissindical. Ele se recusa reiteradamente, de forma muito explícita, a fazer a negociação coletiva. E quando ele comparece às agendas, às reuniões, é algo totalmente... É muito fácil de você perceber que não há a intenção de se resolver os conflitos. E certamente numa relação como essa o trabalhador perde e perde muito. E é importante dizer que existe dispositivos na legislação nacional e existe inclusive convenções, aparato internacional que não só recomenda, como obriga uma empresa do porte do Santander, que é uma transnacional com atuação em mais de 120 países, que o obriga a fazer a negociação coletiva. Então isso não é opcional. E é por isso que o Santander vem tendo aí várias perdas, várias sentenças condenatórias na justiça por conta dessa postura. Tem que chegar às vias jurídicas, de fato, né, Lucimara? É sempre algo muito complicado, é sempre lamentável, na verdade, porque a representação sindical existe justamente para fazer a negociação, não é? Mas a estratégia de luta dos trabalhadores inclui uma possível via jurídica para se conseguir direitos, para conseguir manter direitos? A linha jurídica nunca é a nossa primeira opção. Pelo contrário, a nossa primeira opção é sempre a negociação coletiva. Quando se esgota essa via, aí nós precisamos avaliar as vias judiciais. Então, nesse caso, a negociação coletiva, a ação sindical aliada às ações judiciais podem ser aí uma composição ideal, digamos assim, para a luta dos trabalhadores. E o que se espera desse encontro é construir essa mobilização entre os representantes de todo o país, ver as dificuldades e as especificidades de cada região e sair com um plano de lutas definido para os próximos meses aí, para nós enfrentarmos o Santander nessa retirada de direito. Bom, nós conversamos então com a Lucimara Malaquias, que é da Comissão de Organização dos Empregados do Santander, falando sobre o encontro que define estratégias de luta específicas para os trabalhadores do Santander, encontro que acontece nesta terça-feira, dia 3 de agosto. Lucimara, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast da Contraficute. Muito obrigada, André. Um abraço. O podcast da Contraficute fica por aqui. Até a próxima edição. Este foi um episódio do podcast da Contraficute. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais.